Bem-vindo de volta. Hoje é 14 de abril e temos o grande prazer de receber o professor Jeffrey Sachs. Obrigado, como sempre, por voltar ao programa. Estou muito feliz em estar com você, Glenn. Muito obrigado. Então vemos que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã parecem ter fracassado, em grande parte porque os Estados impuseram condições que, em essência, equivaliam à rendição. Como resultado, os Estados agora estão iniciando um bloqueio naval no Estreito de Hormuz, mesmo antes de o cessar-fogo expirar. Então eu estava me perguntando, como você interpreta isso? Os acontecimentos do dia a dia, é claro, não fazem sentido ou é muito difícil compreendê-los. Há alguns dias, Trump ia destruir uma civilização à noite. De repente, há um anúncio de cessar-fogo. No momento seguinte, Israel está essencialmente bombardeando Beirute intensamente. Os estreitos não se abrem. Então, o vice-presidente dos Estados Unidos participa de uma maratona de negociações completamente obscuras sobre o formato e a organização, e, ao meu ver, totalmente inconsistentes com a declaração feita 2 dias antes de que a base das negociações seria o plano de 10 pontos do Irã, do qual nunca ouvimos falar durante a visita de Vance nem depois. Então, as negociações fracassam. Então os Estados Unidos bloqueiam um bloqueio. Deve ser a primeira vez. Nós nos opomos ao bloqueio, então bloqueamos você. Depois ouvimos declarações de Trump dizendo que o Irã está implorando por novas negociações. Honestamente, isso não é linear, transparente, nem claro. Não acho que haja uma esperteza profunda por trás de tudo isso. Acho que é um caos que faz parte da história. Parte desse caos é que há 2 parceiros de um lado da guerra: Israel e os Estados Unidos. Israel não quer um cessar-fogo, Israel quer a destruição total do Irã. Esse fato não é escondido. Então, no momento em que há um suposto cessar-fogo, Israel entra em modo de escalada no Líbano. Então temos esse dia estranho de debate sobre se o Líbano fazia parte do cessar-fogo. O intermediário, o Paquistão, diz que sim, com certeza. O Irã diz, é claro. Israel diz, de jeito nenhum. Os Estados Unidos hesitam e tergiversam. Então é simplesmente que um dos parceiros nessa guerra, Israel, não quer um cessar-fogo e não quer uma negociação. Depois há a questão sobre o que as negociações tratam. Os Estados Unidos haviam apresentado suas exigências máximas antes. O Irã as rejeitou. O Irã enviou de volta uma lista alternativa de objetivos. Donald Trump havia publicado que esses eram aceitáveis como base para a negociação. Depois, nunca mais ouvimos falar sobre isso. Certo, o que está acontecendo aí? Bem, em certo sentido, obviamente, os Estados Unidos, e é um termo estranho de usar, Donald Trump, porque não são os Estados Unidos, é uma pessoa, acreditam que ele pode intimidar e se impor até conseguir algum tipo de resultado. E essa é a ideia dominante que ele teve o tempo todo, que pode exigir, bufar, ameaçar, postar, bombardear, seja o que for, e isso trará um resultado. Isso é em parte uma ilusão. Em parte pode ser, por mais estranho que pareça, que os iranianos sejam muito educados em sua postura pública nas negociações. Isso pode ser interpretado como um sinal de fraqueza, pessoalmente, pelos Estados Unidos, que não acreditam em polidez ou em expressões de esperança por confiança e outras coisas. Se os negociadores iranianos dizem: gostaríamos de ter confiança com os Estados Unidos, Trump pensa, essas pessoas devem ser idiotas. Estou tentando matá-los. Do que estão falando? E assim, pode ser que esteja ocorrendo esse tipo de falta de contato bizarra, até cultural. Trump, seja por delírio ou por qualquer outro motivo, acredita que pode impor sua vontade nisso, que ele, em seu próprio linguajar, tem todas as cartas. E os iranianos, acredito eu, no fundo, também acham que têm muitas cartas na mão, para usar essa expressão estranha nesse contexto. Mas não acho que estejam simplesmente cedendo às exigências dos Estados Unidos.
Se fosse esse o caso, já teriam cedido há muito tempo. Se algo ficou claro nas últimas semanas é que os Estados Unidos não podem realmente derrotar o Irã militarmente. Essa é a principal lição. Então, por que a fanfarronice, as exigências, os bombardeios, as ameaças, os assassinatos por parte de Trump, que não funcionaram antes, por que funcionariam agora? Mas claramente, Trump acredita que funcionarão. E não acho que ele esteja blefando quanto a isso. Acho que ele acredita que pode alcançar o sucesso por meio do blefe ou da força. Parece ser o caso. Eu não estava lá e só ouvi isso de segunda mão, é claro, mas que Trump ligava constantemente para Vance durante essas negociações. Se isso for verdade, é um pouco patético e muito estranho, mas pode realmente ser o caso. Certamente daria sustentação ao que acredito ser um fato. Posso estar errado, mas acredito que isso é realmente um comportamento individualizado. Não é o governo dos Estados Unidos, de forma institucional, agindo para alcançar algo. É um espetáculo de uma só pessoa. Um espetáculo incompetente e delirante de uma só pessoa. Mas a minha interpretação, Glenn, é que se trata de uma pessoa, Donald Trump. Talvez isso esteja errado. Talvez seja ingênuo. Talvez eu esteja apenas lendo a superfície da realidade, mas não vejo nada mais profundo aqui além de um velho incompetente e delirante, vociferando, gritando, bombardeando e matando, tentando impor sua vontade a um parceiro que não quer nenhum resultado além da destruição completa. É por isso que tudo parece tão estranho. É estranho. Essa é a minha interpretação. Bem, é certamente uma diplomacia muito confusa, usar a palavra ilusão. Eu frequentemente me pergunto se não há alguma falta de racionalidade por trás disso, porque quando ouvimos as razões para ir à guerra, sejam as armas nucleares, ou o fato de o Irã ser governado por esses mulás irracionais que não podem ser dissuadidos, ou essa tentativa de assassinato contra Trump, que também foi de alguma forma atribuída aos iranianos, simplesmente não fazia sentido. Esse raciocínio não era muito convincente. E então, é claro, a reação foi essa guerra de mudança de regime, e eles parecem ter superestimado seriamente o quão frágil o governo do Irã realmente é. E também a suposição de que uma mudança de regime poderia ser feita com uma campanha aérea. E a reação iraniana. Trump destacou que eles não poderiam ter previsto que o Irã começaria a atacar todas as bases, fecharia o Estreito de Hormuz e, essencialmente, travaria uma guerra prolongada. Mas, antes da guerra, era exatamente isso que estávamos discutindo no meu podcast. Essa era a reação mais provável, porque eles veem isso como uma ameaça existencial e precisam dissuadir. Mas isso levanta a questão sobre a racionalidade por trás de tudo isso. Como você está avaliando essa situação? Porque nenhum dos raciocínios, reações ou suposições parece se basear em algo que faça muito sentido. Pelo que posso julgar, novamente estamos do lado de fora, por assim dizer. Mas segundo todos os relatos, isso parece ser um processo desinstitucionalizado e irracional. Ou seja, como você e eu somos observadores atentos de governos e de como eles normalmente agem, como se comportam, como processam informações, como as decisões são tomadas, geralmente há arquivos, burocracia, opções, deliberação, memorandos e, por fim, decisões que têm o caráter de uma decisão coletiva. E no sistema político dos Estados Unidos, em teoria, é mais complicado, porque temos pelo menos 2 poderes do governo que normalmente estariam envolvidos. O judiciário não, mas o legislativo certamente estaria. Haveria deliberações. O presidente dos Estados Unidos se reuniria com senadores e congressistas. Altos funcionários do governo fariam regularmente informes a membros-chave do Congresso e a comissões congressuais. As equipes do Congresso seriam envolvidas. Não seria exatamente um processo que envolvesse todo o governo, mas seria algo bastante abrangente. Às vezes temos registros detalhados de processos desse tipo,
O exemplo mais famoso é a crise dos mísseis de Cuba. O comitê executivo do presidente Kennedy se reuniu repetidamente, e essas reuniões foram gravadas e estudadas por historiadores durante décadas. Esse comitê executivo incluía os principais representantes de cada um dos departamentos-chave do governo: o Pentágono, a CIA, o Departamento de Justiça e o Departamento de Estado. E assim os principais voltariam para suas próprias sedes, seus próprios ministérios, e haveria também um processo ali. Havia documentação escrita, argumentos verbais, canais diplomáticos paralelos e assim por diante. Quando olhamos para o processo atual, é muito difícil perceber qualquer coisa disso agora. O que se relata, e é amplamente relatado, é Trump e algumas pessoas ao seu redor, em sua maioria bajuladores, ouvindo Trump opinar e tomar decisões. Esse não é um processo tours. That bit harassment means youth with strong for right over of mean you need to go through first. Especially, I want to commend a paper I often criticize, the New York Times, has had inside accounts. O New York Times publicou relatos internos que pareciam muito credíveis, detalhados e que não foram negados de forma alguma por ninguém envolvido. Eles descreveram isso como Netanyahu e o chefe do Mossad propondo uma guerra a Donald Trump em um pequeno grupo, no qual o restante, Vance, o diretor da CIA e o chefe do Estado-Maior Conjunto, mostrava ceticismo. Alguns acharam a ideia absurda, mas Trump disse, sim, isso parece bom. E o Mossad jogou a carta de que os líderes iranianos estavam todos reunidos. Vamos matar todos eles. E assim seguiram em frente, com Trump tomando a decisão, Vance supostamente dizendo, discordo disso, mas o apoiarei, senhor presidente. E os outros expressando vários graus de dúvida e ceticismo quanto à probabilidade de sucesso. Isso me parece o show do Trump. Esse não é um processo normal para decisões graves como essa. Podemos então acrescentar o comportamento absolutamente bizarro de Trump nas últimas semanas, mas ele tem sido bizarro durante toda a sua vida pública. Especialmente no segundo mandato, e eu diria particularmente nos últimos 6 meses, em que algo parece ainda mais desajustado em comparação com seu comportamento bizarro anterior. Trump parece desequilibrado. Ele está fazendo declarações e publicações que estão, digamos, não apenas 3, mas 4 desvios padrão fora do intervalo normal de declarações que já vimos de um presidente americano. Abram o maldito estreito, seus loucos, foi a tentativa de Trump há alguns dias de fazer diplomacia pública, digamos assim. Sua civilização vai acabar, sem retorno, estou parafraseando. Esta noite foi outro exemplo. O ataque de Trump ao Papa Leão ontem, sua postagem se retratando como Cristo e em seguida dizendo que não era Cristo, era a cruz vermelha. Claro, isso foi apenas Trump tentando escapar de um desastre de relações públicas. Mas o resto é absolutamente bizarro. E precisamos levar em conta a possibilidade real de que não apenas não exista um processo institucional, mas que esse homem tenha perdido a razão. Isso não é uma declaração partidária. O presidente anterior do outro partido, Joe Biden, também perdeu a razão no último ano, algo que foi negado por aqueles ao seu redor. Um mau sinal para os Estados Unidos, mas devemos lembrar disso. Foi há apenas 2 anos. Muitos de nós ouvimos de pessoas que conheceram Biden que ele não estava totalmente bem, mas isso foi fortemente negado por sua equipe, até que certa noite, durante um debate, ele teve que ficar lá sozinho. Então vimos que ele realmente não estava bem. E algumas pessoas, de forma bastante vergonhosa, disseram, não, ele estava tomando remédio, estava resfriado naquele dia, e assim por diante. Eles esconderam a demência dele durante o último ano ou 2 do governo. Pois bem, Trump mostra agora sinais profundos de instabilidade mental. Eles não conseguem esconder o Trump, porque no meio da noite ele começa a postar em sua Truth Social. Essas parecem ser mensagens sem filtro. Não são publicadas pela equipe. São postadas pelo próprio Donald Trump, o único e verdadeiro.
e são irracionais, um sinal de algum tipo de problema mental sério. Isso tem sido amplamente comentado nos últimos dias em Washington. Então não sou eu exagerando, é algo que também se tornou assunto comum em Washington. Nada disso parece um governo normal neste momento. A parte mais triste para mim é que, mesmo que tudo o que acabei de dizer fosse verdade, e não tenho certeza, mas é assim que parece, normalmente teríamos membros do Congresso tomando alguma atitude nesse contexto. Taking some action in this context. It's their constitutional obligation. É a obrigação constitucional deles. É a atribuição deles, segundo a Constituição. Guerra e paz. E eles não estão agindo porque é o partido no poder, porque Trump é ainda mais perigoso para os republicanos do que para os democratas. Com os republicanos, ele pode eliminar seus próprios partidários com mais facilidade do que pode eliminar os oponentes. E assim eles ficam paralisados e apavorados, votando repetidamente para não dizer nada sobre nada. Não queremos ser incomodados. Deixem-nos em paz, só queremos manter nossos cargos. Então abaixam a cabeça, não assumem responsabilidade e seguimos em frente, por assim dizer. Não, acho que com Trump vemos claramente que há algumas deficiências em sua personalidade. Pode haver também alguns problemas mentais além disso. E o fato de ele se distanciar de instituições-chave, é claro, enfraquece a condução racional do Estado. Mas como você disse, vimos coisas semelhantes com Biden. Isso não é apenas um encobrimento. Também levanta a questão de quem estava essencialmente comandando a Casa Branca quando ele não estava mentalmente presente. Então, sabe, pode-se apontar por uma sociedade e um sistema político polarizados, em que você não apenas odeia o lado oposto, mas também arruma desculpas por seu próprio lado, porque precisa protegê-lo, e porque a alternativa é alguém que você considera um inimigo. I knew, by the way, during the Biden period, since it was Eu sabia, aliás, durante o período de Biden, já que a maioria eram meus ex-colegas ou amigos na administração, que mesmo as pessoas mais graduadas lá mal viam o presidente dos Estados Unidos. Algumas das principais figuras nos departamentos me diziam: nós realmente não sabemos o que está acontecendo. É a Casa Branca, alguns assessores, a esposa dele, alguns conselheiros políticos, alguns insiders. Era assim que a administração era conduzida. Tivemos o mesmo fenômeno após a Primeira Guerra Mundial, quando Woodrow Wilson sofreu um derrame, e isso era conhecido internamente, mas mantido em segredo do público por sua esposa. E isso, na verdade, é uma tradição americana, a de presidentes incapacitados. Nós não somos um sistema parlamentar, em que há um primeiro-ministro que é o chefe do partido majoritário em uma coalizão no parlamento. Somos um sistema presidencialista, em que uma única pessoa é investida de poderes profundos. E quando essa pessoa fica incapacitada, o primeiro instinto daqueles ao seu redor, seja a esposa ou outra pessoa, é manter o poder e esconder o fato da incapacidade. E eu acho que há uma chance razoável de que seja isso que está acontecendo agora. Mas parece que o problema é mais amplo, porque muito brevemente, sobre as políticas em relação à China, a suposição, baseada em informações de inteligência, era de que, se simplesmente os cortássemos dos semicondutores, a economia deles começaria a enfraquecer. Vimos os europeus. Eles ficaram chocados que a China responderia às sanções, porque presumiam que a China as veria como legítimas. Vimos o mesmo com os russos. Todos compraram a ideia de que foi algo não provocado, mesmo que todas as evidências indicassem o contrário. Supusemos que eles seriam derrotados no campo de batalha, que tinham uma economia sem esperança que entraria em colapso em uma semana, que ficariam isolados internacionalmente. Todas essas coisas eram muito fáceis de ver, que não eram verdadeiras. E ainda assim, continuamos baseando nossas políticas nelas. E quando vêm as reações, dá para ver que os políticos estão genuinamente perplexos. É só que eu já não entendo mais o que está acontecendo. Uau, isso é real! What is how this is real?
the incompetence of the A incompetência do sistema administrativo em Washington está extremamente alta neste momento. Primeiro, lembre-se de que no sistema político dos Estados Unidos, quando um novo governo assume, os 6 ou 7 níveis superiores da hierarquia são, na verdade, cargos políticos. As pessoas são removidas e as que entram, especialmente nos dias de hoje, são frequentemente incompetentes. Trata-se de um sistema político corrupto, no qual o dinheiro compra o cargo. Portanto, as pessoas que chegam não são indivíduos de grande talento profissional. Elas são incompetentes, foram colocadas na posição por algum interesse poderoso que financiou a campanha, ou talvez sejam amigas de Trump ou Biden. Mas o que temos é uma desinstitucionalização. But we have a deinstitutionalization. All of the issues you mentioned have been handled. Todos os problemas que você mencionou foram tratados por amadores do tipo mais amador possível. Toda a guerra comercial do ano passado foi novamente, assim como esta guerra com o Irã, conduzida por algumas pessoas completamente desprovidas de conhecimento, experiência profissional ou treinamento para lidar com essas questões. Trump é, seja lá o que mais se diga sobre ele, completamente analfabeto em economia. Ele não tem noção do que está falando. Não possui formação formal, nem compreensão de política, nem mesmo dos conceitos básicos, como déficits comerciais. Depois ele escolheu Howard Lutnick, um amigo de negócios incompetente de Nova York. Peter Navarro, acho que o pior PhD que meu departamento de economia já concedeu, um completo incompetente, sem histórico profissional, reputação ou experiência, mas um protecionista fervoroso. E foi um punhado dessas pessoas que implementou a política comercial ilegal, desestabilizadora, confusa e fracassada do ano passado, incluindo a retaliação da China, que em 2 dias disse aos Estados Unidos: vocês não podem vencer, vocês já perderam. Então sim, é exatamente isso que aconteceu com Biden. Eu vi a mesma coisa, o mesmo problema que você acabou de mencionar. Eles achavam que Putin iria ceder ou cair imediatamente. Nossas sanções, a ameaça nuclear de cortar a Rússia do SWIFT, isso derrubaria a economia russa e assim por diante. Meu Deus, está brincando? Então isso tem sido simplesmente um processo desinstitucionalizado, conduzido por pessoas incompetentes e com um objetivo impossível de alcançar. E esse objetivo é um hegemon, um aspirante a hegemon, que perdeu uma quantidade tremenda de poder e influência relativa, debatendo-se para proteger sua dominância. Flailing around to protect its dominance. And that is the story of Ukraine, it's the story of China. E essa é a história da Ucrânia, é a história da China e é a história do Irã. 3 casos diferentes, cada um representando a afirmação por parte desses amadores em um processo fracassado de que os Estados Unidos podem simplesmente impor sua vontade em qualquer situação. E esse continua sendo o modo de operação de Trump até hoje. Eu faço as exigências e o outro lado cede. Nada disso funciona. Ele ia resolver a guerra na Ucrânia com um telefonema. Ia mostrar à China quem manda e escolher o próximo líder do Irã. Então isso é uma ilusão em nível pessoal. É uma falha institucional. E o pano de fundo é uma falha de política. A incapacidade dos Estados Unidos de reconhecer um mundo multipolar. Essa é a falha fundamental. Porque se houvesse uma ideia abrangente, tipo, precisamos lidar com outras pessoas, precisamos lidar com outros governos, já haveria um tipo diferente de resposta. Mas o ponto básico é, não precisamos lidar com ninguém. Somos os Estados Unidos da América, temos o exército mais poderoso da história do mundo. Podemos fazer o que quisermos, eles vão ceder. Exijo 100%, não 95%. Todo o raciocínio de fundo vem do fator estrutural mais amplo de um declínio do poder relativo dos Estados Unidos. Mas isso passa então pelo colapso dos nossos processos governamentais, pela corrupção da política em Washington e, neste ponto, pela personalização da tomada de decisões. Bem, ao longo da história, vê-se com frequência que grandes impérios constroem essas burocracias complexas. Quando entram em declínio, essas burocracias se tornam lentas, corruptas e muito hesitantes ou resistentes a reformas.
e a competição entre as elites continua se intensificando. Então, não é algo sem precedentes, mas, para ser sincero, não tenho certeza de onde isso está vindo. I'm not sure where this is coming from, to be honest, but Yeah, know, it's, in the U.S. case, just to say, No caso dos Estados Unidos, só para dizer, a burocracia norte-americana sempre foi menos estruturada na maioria das áreas do governo do que em outros países, por causa dessa rotatividade muito alta e da politização dos níveis superiores. O único lugar onde isso basicamente não é verdade é a CIA, que é central para a política externa dos Estados e tem sido mais estruturada. Você coloca um diretor que rapidamente é absorvido pelo restante da organização. Então, o Estado profundo sempre esteve lá. Mas o que está acontecendo agora é que pessoas como Hegseth, ou Lutnick, ou Trump, é que estão realmente tomando as decisões. Acontece que são pessoas terríveis, ignorantes, instáveis, delirantes, mas estão realmente tomando as decisões. Então isso é, na verdade, a surpresa, por assim dizer. that is actually the surprise, as it were. well, thank you Bem, for- obrigado por dedicar um tempo. Sei que você tem um dia corrido aí, então obrigado mais uma vez. Thanks again. Great. É ótimo estar com você. Tudo bem. Muito obrigado.